a maioria dos médicos, dos especialistas recomendam. É o confinamento do jeito que está. E é assim que a gente tem que continuar. E você acha que as outras ciências, então, não tem que entrar à baila, né? Porque, no caso, isso que você falou, esse cientista, ele não é médico, ele é engenheiro, ele propõe um modelo matemático, epidemiológico muito eficiente. E ninguém está propondo aqui que as pessoas saiam na rua se abraçando, mas é muita hipocrisia. Sem qualquer demérito aos engenheiros. Então, eu vou pegar a opinião do engenheiro Israel e vou, a partir do momento, aplicar isso aqui no Brasil, esse confinamento intermitente. Essa é a tua proposta? Não, é um modelo matemático, né? Ele desconhece as fronteiras dos países e você pode ficar à vontade também para fazer os seus apartes quando você quiser. Eu não me incomodo com isso e eu não fujo do debate. O ponto para mim é muito simples. Vamos falar um pouquinho de hipocrisia, então, porque é o seguinte, é muito fácil, né, ficar criticando a visão política ou pessoal, por exemplo, do presidente da República a favor de uma quarentena focada em grupo de risco, quando a gente está praticando exatamente isso. Olha a nossa situação aqui na CNN, doutor. O comentário político que a gente faz poderia estar sendo feito de casa, por uma questão meramente estética, cosmética. A gente vem aqui ao estúdio, assume o risco de contaminar, de sermos contaminados e de contaminar, e estamos aqui trabalhando como pessoas adultas que dominam a situação e que estão sopesando, né, a relação entre saúde e economia. E aí, por que os trabalhadores em casa não têm o mesmíssimo direito que a gente tem aqui na CNN, que, por sinal, adota protocolos rigorosos de controle da contaminação? Todas as pessoas aqui no estúdio, exceto, obviamente, comentaristas e apresentadores, estão com equipamento de proteção individual. A gente tem álcool em gel em todos os ambientes e é assim que se faz. Pessoas que estão em grupo de risco aqui da CNN estão isoladas. E por que a gente quer impor algo tão diferente? O que nos torna melhores ou piores do que o cidadão que está em casa impedido de trabalhar por causa dessas determinações? Determinações de uma elite política que, aliás, é incapaz de abrir mão do fundo eleitoral para financiar dinheiro público, para financiar suas próprias campanhas, né, para financiar os seus partidos. Isso é uma imoralidade. Eu pelo menos espero que nesse ponto a gente tenha um denominador comum e que você, doutor, seja a favor do uso do fundo partidário para o combate à Covid-19. Deixa eu só fazer uma pequena observação, que eu acho importante até para ser transparente. Eu não sei você, Caio, mas um relato pessoal, para eu poder estar aqui hoje nos estudos da CNN, eu tive que fazer uma opção. E que opção foi essa? Ficar longe da minha família. A partir da noite de hoje, eu fico sozinho na minha casa. Minha família, meus filhos não vão mais estar junto de mim pelos próximos dias, quem sabe semanas, porque essa é uma opção que eu fiz. É a mesmíssima opção que eu fiz em relação aos meus pais. Eu estou morrendo de saudade deles. Que bom. Mas essa opção que eu fiz, estão no grupo de risco. Espectador, porque senão poderia parecer, de certa forma, hipócrita sustentar aqui uma coisa e, a princípio, você veio em outros dias da pandemia, doutor. Você estava aqui dando entrevistas em março, você gravou os pilotos. Não é questão de hipocrisia, é questão de lógica. E o que vale para a gente também tem que valer para as pessoas. Cadê a isonomia nesse país? Chega de ter uma elite política determinando o que a gente vai fazer ou não vai fazer com base em oportunismo político, covardia científica. O que é ciência, né? Parece até que eu estou falando um absurdo, mas quando a gente pensa aí em grandes periódicos, eu vou ler aqui para o espectador da CNN, não tem problema, vamos falar do Financial Times. Em países pobres, o lockdown como remédio poderia ser mais letal que a doença, isso é manchete. Vamos para outra, The New York Times, o artigo lá, olha o que ele diz, nossa luta contra o coronavírus é pior do que a doença? Olha que questionamento válido, tem um meme circulando na internet que são ondas de tsunami. A primeira é a pandemia do coronavírus, a segunda é a recessão econômica e a terceira é o retrocesso socialista, né, que na verdade simboliza o quê? A restrição das liberdades individuais, como já está acontecendo, inclusive por parte de empresas privadas que se arvoram num direito inexistente de suplantar a Constituição e removem publicações do presidente da República. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Outra, Wall Street Journal fala o seguinte, repensando a paralisação pelo coronavírus, e a situação é a seguinte, não existe dinheiro suficiente para compensar perdas dessa proporção que estamos vendo, caso essa paralisação continue por semanas. Isso é uma obviedade. O pacote do governo federal, dos governos estaduais, ele soma centenas de bilhões de reais. Em um ano, a gente vai gastar o que a gente deveria economizar em 10 com a reforma da Previdência. Essa é a situação. E os políticos, eu vou repisar isso,
repisar isso. Você não respondeu minha pergunta, doutor. Você é a favor ou contra? Caio, eu preciso te interromper mais uma vez, porque imagina, perdão jamais, recebi aqui dos nossos, enfim, diretores que também estão acompanhando o debate. O debate está desequilibrado na questão do tempo. Então, eu preciso passar a palavra agora para o Augusto, mas antes fazendo uma ressalva, já que você citou e o Augusto também, a questão aqui da empresa, a CNN Brasil deixa muito claro que seguimos as regras e para lembrar a todos os senhores debatedores, os senhores e as senhoras que nos acompanham, o trabalho da imprensa no mundo inteiro é considerado trabalho essencial neste momento de pandemia.